Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Healthcast com Café Expresso. E hoje com um tema muito importante, tá? Que seria exatamente emagrecimento, abordando os medicamentos que são tão conhecidos, estão tão no meio dos nossos pacientes com relação a essa questão da perda de peso. E a gente traz hoje uma convidada muito especial, a doutora Graziele Bastos, endocrinologista. E aí, Grazi, fala um pouquinho desse teu tema aí para tentar interagir, tentar informar mais a população sobre ele. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Valder. É um grande prazer estar aqui com você, no Healthcast, contribuindo para esse projeto, que é algo que tem muito a acrescentar. E realmente é um tema muito importante, essa questão do sobrepeso e da obesidade, que hoje a gente vê assim, crescendo absurdamente no Brasil e no mundo. Inclusive, dados recentes mostraram que da população adulta brasileira, 31% dessa população convive com obesidade. Então, são números muito expressivos, Mais de 60% da população convive com sobrepeso, por exemplo. Então, precisamos abordar esse tema, precisamos dar ênfase a esse assunto. E como a gente está no mês da mulher, desses daí, o maior percentual ainda é feminino, com relação à obesidade. Exatamente. E assim, a gente vê o paciente, a pessoa, que convive com obesidade, sofrendo diversos preconceitos, Ah, não emagrece porque não tem força de vontade. Ah, tá assim porque é assim, Porque não tem disciplina, enfim. É sem vergonha, não quer, come porque sabe que engorda e come. Até os jargões que as pessoas utilizam, E é muito triste. Nós que trabalhamos com pacientes com obesidade, a gente escuta muito isso e a gente vê como que, claro que isso afeta muito, esses pacientes. Então, eles sofrem muito com isso, com esse tipo de preconceito, porque a gente sabe que a causa da obesidade é multifatorial. Então, não é só por determinado fator que o paciente ganha peso, por exemplo. A gente sabe que tem um componente genético importante, por exemplo. É claro, que a força de vontade, a disciplina é fundamental. Tem que existir isso. Tem que existir porque tem que existir algum déficit calórico para a pessoa perder peso. Aí envolve isso, mas tem algo maior por cima, Exatamente. Então, essa questão de força de vontade é fundamental que o paciente realmente esteja comprometido com o processo, Mas não se resume a isso. Fator genético, por exemplo, existem pessoas que têm uma tendência realmente a acumular mais gordura, O fator genético pode influenciar também na questão do metabolismo, Então, tem essa parte genética que também é importante. Tem a parte ambiental, o fator ambiental. É extremamente importante, Onde você convive, como é que é a família, como é que são os hábitos ali, todo mundo. Exatamente. Se aquilo influencia ou não, se a pessoa vai fazer exercício ou não, se vai querer se alimentar melhor ou não. Isso acho que é tão intrínseco, em cada pessoa, quando a gente vai pegar na amnésia dela, Graça? Exatamente. E como é que a pessoa foi criada, Como é que foi a infância daquela pessoa, Como que foi a exposição daquela pessoa a alimentos hiperpalatáveis, alimentos ricos em gordura trans, alimentos ultraprocessados. Então, tudo isso, faz parte da formação desse indivíduo. Então, tudo isso precisa ser pensado. E ainda tem muita, quando você tocou num tema agora, que ainda tem assim, aquela comida afável, aquela comida que me dá uma sensação de bem-estar, que me lembra a minha avó, me lembra a minha mãe. Eu tenho café com manteiga, café com açúcar e pão com manteiga me lembra assim, absurdamente a minha avó. E tinha que molhar o pão no café. Carboidrato. Me lembra a minha avó, a casa da minha avó, aquela mesa gigante. E ela traz daquilo dali, traz uma memória. Sim. Que é absurda sobre isso aí. Sim, e a alimentação, a gente não pode negar que tem essa parte também. Tem, emocional. Emocional, tem a questão de se reunir, do social. É importante. E nós brasileiros fazemos muito isso, Isso. O social da gente é muito em torno da comida. Exatamente. Vai comemorar alguma coisa, vai fazer uma refeição, vou convidar amigos para casa, vou servir o quê, Tudo muito em torno da alimentação. E existem também causas psicológicas envolvidas. Por exemplo, um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. Tudo isso influencia muito nesse comer emocional. Então, a gente sabe que realmente a força de vontade é importante, mas quando a gente olha para todo esse cenário, a gente vê a complexidade da doença obesidade.
né? Que é uma doença crônica, exatamente. E, Grazi, assim, diante do que a gente vê, né? Tem a força de vontade, aí vai vir o paciente tentando fazer, né, a alimentação dele, a dieta, vai vir o paciente tentando se exercitar, vai vir o paciente com a terapia ali, tentando ajudar ele, né, psicólogo, psiquiatra. E quando envolve os medicamentos, né? Em que grau os medicamentos, né, tem essa importância, ou é essa muleta para eles, ou é pontapé inicial, start inicial, ou se vai ter que se manter de forma perpétua com ele, porque já que é uma condição multifatorial e não se resolve tão fácil, como é que entraria, como é que seria a abordagem desses medicamentos na perda de peso? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que a obesidade é uma doença crônica, né? É uma doença que atrai dezenas de outras doenças. Então, hipertensão, dislipidemia, alteração de colesterol, gordura no fígado, né, esteatose hepática, apneia do sono, diabetes. O paciente que convive com obesidade, por exemplo, ele tem 10 vezes mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. Né? Então, é uma condição que atrai outras doenças. Então, o próprio câncer, no episódio anterior, até que foi com o Daniel, foi sobre câncer, ele estava falando uma projeção do câncer que em 2060, o câncer vai ser a doença que mais mata, provavelmente. E a gente tem até 2044, talvez a obesidade já tenha 60% da população mundial obesa. Imagina, 60% da população mundial podendo induzir alguns tipos de câncer, que vai ser a doença que mais mata em 2060. Exatamente. Vai ser loucura isso. Exatamente. Então, a gente precisa abordar esse tema, né? É urgente que se aborde esse tema e que a gente consiga difundir essa ideia mesmo, para que as pessoas comecem o que elas podem fazer para prevenir, né, determinados aspectos relacionados à obesidade, eu acho que precisa ser feito. Né, porque é algo realmente muito importante para a gente pensar em saúde pública. Né? Então, como doença crônica, o tratamento da obesidade, ele não tem um fim. Ele é um tratamento que precisa ser para toda a vida. Né? É esse ponto que eu queria chegar contigo, quando eu entrava nos medicamentos. Porque todo mundo pensa, vou tomar só por 2 meses, é muito comum. Não, vou tomar por 2, 3 meses, emagreci. Não, filho. Agora que vai começar a brincadeira. Exatamente. Conta aí um pouco da tua experiência, conta aí como é que tu vê essa questão desse tratamento. Assim, o tratamento medicamentoso da obesidade, ele é um pilar, digamos assim, né? A base do tratamento da obesidade, do sobrepeso da obesidade, ela envolve a mudança do estilo de vida. Então, é uma alimentação equilibrada, é a prática regular de atividade física. Então, isso daí é a base do tratamento. Para alguns pacientes, a gente precisa também entrar com a terapia medicamentosa, porque são pacientes que, com essa base, eles não conseguem êxito no tratamento e a gente precisa dessa ajuda da medicação. E aí é importante que a gente coloque a medicação realmente como uma ajuda, porque ela também sofre preconceitos. E eu não entendo como é que a pessoa pode ter preconceito. Eu falo muito no consultório o seguinte: se a gente vai numa consulta, por exemplo, com um cardiologista, né? E aí lá é detectado que o paciente está com hipertensão, né? E precisa de alguma medicação para tratar essa pressão alta. E aí o cardiologista prescreve a medicação para a pressão, o paciente chega em casa e vai comentar com a esposa: a minha pressão estava alta e tudo, eu vou precisar tomar um remédio para a pressão. De boa. Normal. E toma certinho, né? Se não falta um médico um dia. Normal, o remédio da pressão, né? O remédio, enfim, do diabetes, que ele precisa tomar e tudo. Mas, por exemplo, aquele mesmo paciente que está com hipertensão, que precisa do remédio para pressão, ele também está obeso, tem obesidade, né? Então, esse paciente, se ele chega em casa com a prescrição de uma medicação para ajudar no tratamento da obesidade que levou à hipertensão, ele sofre preconceito. E aí você é fraco, vai tomar um medicamento desse, que você não consegue perder seu peso sem tomar um medicamento. Exatamente. E começa, né? Todo o entorno disso, aí a mulher já liga pra mãe dele, já liga pra amiga, já começa. Fulano tá tomando remédio tal, como se fosse assim um absurdo, né? Como se fosse assim... E na verdade é o tratamento de uma doença. Chega até a ser um absurdo, né? Eu tô falando aqui, eu lembro aqui de anamnese paciente. Você tem alguma doença? Não tenho nenhuma não. Toma algum medicamento? Toma antipertensivo, não tem nenhuma doença. Toma um medicamento para ele não ter doença, o medicamento faz parte da vida dele, ele já incorpora que não tem nada. Exatamente. Mas se for realmente o medicamento da perda de peso, assim, eu vou contar um negócio. Então elas fazem assim: tu vai ficar com raiva de mim não, pelo quê?
Não, é porque assim, sabe, eu tô tomando, aí começa. Como se fosse assim, né? Estou usando drogas, né? Um negócio assim, drogas ilícitas. Isso, Uma coisa totalmente fora, que na verdade é uma medicação para uma doença crônica, tá? Então, quando a gente parte desse princípio de que a obesidade é uma doença crônica e que a base do tratamento é a mudança do estilo de vida e que o medicamento ele pode ser incorporado ao tratamento em alguns pacientes que têm indicação, e aí não são todos os pacientes que têm indicação de usar esse tipo de tratamento. O profissional ele precisa ter esse discernimento na hora da consulta, né, para realmente selecionar os pacientes que têm indicação esse tipo de tratamento, porque tudo é a gente pesar o custo-benefício mesmo, né, de cada paciente. Então, esse tratamento medicamentoso, ele é um tratamento que tanto ele pode ser usado de forma crônica, por toda a vida do paciente, como também em alguns casos a gente até consegue usar por um determinado período de tempo, fazer o desmame da medicação, da forma como é orientado, e depois o paciente permanece sem a medicação, o que nada impede de em algum determinado momento, de repente, ele precisar de um ou outro período usando a medicação, mas o que ele tem que ter em mente, né? Porque esse paciente ele precisa sempre saber que o fato de a gente estar desmamando a medicação não quer dizer que o tratamento está chegando ao fim. Esse tratamento, a base do tratamento, que é a mudança do estilo de vida, ele precisa ser para sempre, porque a doença é crônica. Então, se eu desmamo medicação e o paciente volta a ter os hábitos anteriores, de antes de iniciar o tratamento, né, volta a uma alimentação desequilibrada, volta a falhar com a atividade física, a tendência natural do nosso organismo é realmente reganhar o peso. Então, essa fase de manutenção do tratamento medicamentoso da obesidade, do tratamento da obesidade, na verdade, ela é super importante. O tratamento ele envolve 3 fases. A fase ativa de perda de peso, que são os primeiros 3 a 6 meses, que é quando o paciente está mais engajado. Então, esse paciente ele vai seguir melhor as orientações, ele vai conseguir perder mais peso, né? E aí, depois dos 6 meses, a gente entra mais ou menos no platô, né? A fase de platô. E aí, a importância do profissional estar acompanhando, porque muitas vezes vão ser necessárias mudanças nas estratégias para que a gente volte à fase ativa de perda de peso. E depois de 1 ano, mais ou menos, vem a fase de manutenção, que muitos pacientes, inclusive, consideram até mais difícil do que a fase de perda de peso. Na nutrição eu posso falar, é mais difícil. Exatamente. Então, assim, é uma fase do tratamento também que não tem fim, por ser um tratamento crônico. Então, isso que precisa estar muito bem colocado, bem sedimentado na mente do paciente que resolve encarar um tratamento para o sobrepeso e obesidade, né, que é um tratamento crônico. E eu vejo assim, tu falando aqui dos primeiros 6 meses até os 8, primeiro ano, depois o segundo ano, tem um grande pesquisador da endocrinologia que é o Kevin Hall. E ele tem uns modelos, né, que ele fala modelo matemático, modelo ajustado. E aí ele chegou a um ponto de mostrar que a pessoa nos primeiros 6 meses ela tem a maior perda de peso, né? E aí que tem uma relação muito grande com a relação à sensação de fome dela. Ele conseguiu provar que a cada quilo que a pessoa perdia, ela tinha um aumento da sensação de 95 quilocalorias. Então, se a pessoa perdeu 10 quilos, a sensação de fome dela é aumentada a 950 calorias. Se ela perdeu 20 quilos, é quase 2.000 calorias. Aí precisa essa fase platô e é normalmente do primeiro ano para o segundo que começa o reganho. Isso, exatamente. Que aí eu acho que vem hoje em dia as novas classes de medicamentos, né, de GLP-1, mostrando um controle maior desse sistema aqui. Que está mantendo o paciente, realmente, mantém aquela primeira perda de peso e segura. Né? Então é bem importante realmente que a gente, na prática, a gente vê realmente isso. Aí eu digo isso na minha, que a gente avalia o paciente, faz a calorimetria dele no início, ele perdeu o peso, ele está fazendo a calorimetria de novo e não mudou a taxa metabólica basal dele, tá mesmo. Mas a sensação de fome dele realmente relatada muito maior. E é onde ele começa a querer ter os escapes, né, da alimentação, fugir, ou então tentar fazer. Aí começam as questões psicológicas, se tiver acompanhado o psicólogo, né? As questões de tentar compensar isso com mais exercício, alguma coisa do tipo, né? Os métodos compensatórios que ele usa. Aí vai vir fatores, né? E talvez essa taxa metabólica basal até não tenha modificado
porque o paciente de repente está engajado num programa de exercício físico de força muito legal, então acaba tendo ganho de massa muscular também, porque além dessa questão do aumento da fome, a cada quilo de peso perdido, tem uma redução de metabolismo de em torno de 30 calorias. Exatamente, que a pessoa, a superfície corporal sendo perdida, vai diminuir. Então, por isso é que a gente sabe que a tendência do paciente é reganhar peso quando a gente perde. E por isso que essa fase de manutenção é tão desafiadora. Né? Acho que pra mim é mais difícil. Como profissional é mais difícil fazer o paciente segurar. Quando a gente consegue, pronto, aquilo ali, graças a Deus, deu certo. E aí ele já está mais adaptado àquela nova vida, digamos assim, né? Ele já está mais adaptado a essa alimentação. Porque também a questão da alimentação, a gente vê que a dificuldade do início, ela é uma dificuldade. O paciente ele sofre mais no início. Quando ele começa a se engajar mais num estilo de vida mais saudável, então aquilo ali já vai se tornando o natural, digamos assim, para ele. Apesar de ser desafiador manter, é um paciente que já curte alguns programas, né? Isso. Alguma coisa, já faz amizades que giram em torno de esporte, por exemplo, de atividade. Eu acho muito bom quando tem comunidades. Os esportes de comunidade é muito legal. Exatamente. Porque gera aquele grupo ali que puxa a pessoa do tempo. Aí você vê grupo de corrida, grupo de triatlo, o pessoal do CrossFit, agora do Hilux, e aí vai indo, né? Beach tennis, então a galera vai puxando, né? Todo mundo. Influencia o outro, né? E aí o ambiente. É o ambiente, né? É muito bom isso. Não é que você, né? Você tem ali seu ambiente, seus amigos e tal, mas de repente você até a luzinha naquele ambiente, né? Você acaba tendo novos ambientes, novas influências e acaba sendo uma luz no meio de um ambiente que está caminhando em direção a essa questão dessa doença crônica. Então você acaba fazendo a diferença ali, por exemplo, dentro da sua casa. Né? Essa capacidade de referência, aí você se empolga tanto, puxa, eu sou referência para aquelas pessoas perderem peso também. Ela começa a cultivar isso nela, né? E não é que estética não é importante. Eu sempre digo no consultório, as pacientes, principalmente as mulheres, chegam, né? Eu acho que estética é sim muito importante. Não é, hipocrisia que não é. Se olhar no espelho, se sentir bem, é algo que faz diferença, né? É importante para a autoestima, enfim, é muito importante. Mas a influência que o tratamento da obesidade tem na saúde da pessoa como um todo, é ainda mais importante. Então, assim, como que faz diferença na vida de uma pessoa? Como que é bom a gente ver um paciente que tem sucesso no tratamento do sobrepeso, da obesidade, né? E como que ele encara a vida, como que muda certas perspectivas, né? Então, assim, é bonito de ver o resultado, né? Que não é um resultado final, que é algo que ele deve manter para a vida inteira, né? Para conseguir persistir nesse resultado. Eu até falou assim que antigamente, né, acho que umas décadas atrás aí, pra gente não dizer a idade da gente. Mesmo assim, dissesse tranquilo aqui, estamos, né, bem. Também. Mas assim, antigamente dizer que estética, né, não era saúde, é para se atingir estética. E hoje em dia não, a gente vê que você pode até iniciar um programa baseado em estética mesmo, claro, que tem outros cuidados para ela chegar a uma saúde lá na frente. Isso. Que as pessoas estão conseguindo fazer isso, né? Alinhando, que antigamente a gente via questões para a pessoa emagrecer sem comer, dieta não sei da onde, água, são 3 dias assim, pega a dieta da sopa do hospital tal, existia aqui, né? No Ceará tinha isso, fazia de qualquer jeito, né? Mas a pessoa perdia peso de qualquer jeito ali. E hoje em dia não, tá bem mais acessível o conhecimento, né? E os profissionais. E aí você consegue, não, vamos trabalhar a estética, mas aí já vai trabalhar as outras coisas. Então no final ela tem uma estética que realmente fica mais bonita, etc e tal, mas mais saudável. Claro, e até porque antigamente não era assim, né? Não tinha isso. Isso, exatamente. E faz parte, a saúde não é só prevenir doenças, não é só tratar doenças, né? A saúde é todo o bem-estar do indivíduo. Então é ele se sentir bem, é ele ter relações saudáveis. Tudo isso faz parte da saúde, né, daquela pessoa. Então, nada pode ser negligenciado. A gente precisa ver o indivíduo realmente como um todo, né, para que ele tenha uma saúde de fato, né, uma saúde de qualidade, uma saúde bem estabelecida, né. Graça, com relação aos medicamentos que a gente tem no Brasil, né, a gente já passou por, acho que, N eras, né, então...
Fala um pouquinho aí das eras, sei lá, lembra aí do famoso Orlistat, Sibutramina, das eras que a gente foi passando até chegar hoje, que realmente a população está mais atrás, está mais usando, e não concordo mais usando até sem prescrição médica, e está liberada as coisas, né? Então fala um pouco, só cita quem são as eras para a gente entrar hoje nessa nova classe de medicamento que está sendo tão... recebeu tantos holofotes, né? E de forma, acho até errônea, deixando a população fazer do jeito que quer. Isso, né? Que são as famosas canetinhas emagrecedoras. Mágicas. Né? Que a gente vai já entrar nesse assunto, que tem muito que falar sobre elas. Mas, de fato, existem várias classes de medicamentos que podem ser usados no tratamento medicamentoso da obesidade, né? Do sobrepeso e da obesidade. A maioria desses medicamentos, eles vão atuar no centro da fome e da saciedade, que é no nosso hipotálamo. Então, aumentam hormônios de saciedade, reduzem hormônios de fome. Então, esses medicamentos, eles ajudam o paciente a sentir menos fome. Né? Então, por exemplo, você até citou a sibutramina, é um medicamento que ele vai ter essa ação, a sibutramina é um medicamento legal nos padrões hiperfágicos prandiais, porque até isso a gente precisa separar. Quem pode, quem não pode, que tipo de paciente. Exatamente, porque assim, não é para qualquer paciente que a gente vai prescrever qualquer medicação. Então, o profissional ele tem que ter um olhar, né, um olhar bem, ele tem que ter um discernimento legal para poder escolher uma medicação que vai ser uma medicação que provavelmente vai ajudar aquela pessoa. A gente não pode perder o timing, né, do tratamento, a gente precisa aproveitar que o paciente está motivado, aproveitar e tentar colocar um tratamento que realmente o ajude a ter efeito mesmo, né, na redução do peso. Então, existem medicamentos que vão ser mais potentes em pacientes que têm um padrão, por exemplo, hiperfágico prandial, que são pacientes que consomem alimentos em grandes quantidades, né? Existem pacientes, por exemplo, que não têm essa questão de grandes quantidades, mas têm um padrão mais beliscador. Então, pacientes que consomem pouquinho, mas é aquele pouquinho ao longo do dia todo. Pacientes que têm uma tendência maior para doces. Então, aí mais o público feminino a gente eu ia falar isso agora. Pacientes, principalmente assim, quando está perto de menstruar. Desculpa. Fala perto de menstruar, não posso comer uma barra, nada assim, não. Isso, e aí eu acho isso até perigoso, sabe? Assim, falando, realmente é o padrão, mas a gente incentivar isso, porque não é só o padrão, mas é uma construção de um hábito, e para desconstruir um hábito é um negócio absurdo. Exatamente. Aí o que é realmente do padrão do paciente e o que é do... assim, isso é normal, porque todo mundo sente e eu vou sentir também, né? Então, realmente, a gente precisa ter cuidado com isso daí. Cada medicação, ela age melhor em um determinado padrão alimentar. E a gente precisa separar direitinho isso. Então, a sibutramina é uma medicação que até hoje ela pode ser utilizada. É uma medicação que sofre preconceito também, porque em alguns países ela não é mais comercializada, né? A sibutramina ela foi retirada do mercado por conta de um estudo que teve, que mostrou aumento de risco cardiovascular, mas no Brasil ela é vendida porque entendeu-se que a medicação ela aumentou risco cardiovascular porque o estudo ele foi feito em uma população diferente da população para a qual nós prescrevemos a sibutramina. Isso é importante. Essa população do estudo era uma população que já tinha um risco cardiovascular alto. A sibutramina, e aí, a importância da gente selecionar o paciente direitinho, porque existem as contraindicações a cada medicação. Sim. A sibutramina é uma medicação que eu não posso prescrever para um paciente que tem um alto risco cardiovascular. Então, pacientes acima de 65 anos, pacientes que têm diabetes, que têm algum tipo de doença cardiovascular. Então, são pacientes que não vão poder usar sibutramina, porque nesses pacientes, sim, né, ela vai ter um potencial de aumentar risco cardiovascular, porque eles já estão naquela condição de base. Mas dependendo do paciente, ela não vai aumentar esse risco cardiovascular. Então, é uma opção que a gente tem, que pode ser utilizada sim, que tem um ótimo custo, inclusive. Custo-benefício é bom, né? Então, assim, tem um ótimo custo e alguns pacientes simplesmente não têm condições de lançar mão das canetinhas emagrecedoras, que a gente sabe que são medicamentos mais caros, e
e tem um resultado muito bom com a sibutramina, por exemplo. Então a gente tem que pesar, né, o uso das medicações e o tratamento da doença obesidade. E o custo também, né? E o custo. Você também. Isso, a gente precisa. Tudo é colocado, né, pra gente mesmo. escolher. Não adianta de nada eu prescrever uma medicação que o paciente não vai conseguir manter durante um período que a gente julga ser um período adequado para aquele paciente. Já peguei muito paciente assim, sabe? Não, eu só comprei para 2 meses a canetinha, mais que você não vou não, porque já é muito caro, não sei o quê. Aí você vê, né, o tratamento vai ser interrompido. Exatamente. No meio do processo. Aí eu falo, você tá usando isso aqui, mas você sabe que você tem que mudar o estilo de vida. Você vai mudar em 2 meses esse estilo de vida? Exatamente. Você vai conseguir mudar o hábito alimentar, se engajar nos exercícios que você goste, e em 2 meses tudo vai mudar. Complexo. É difícil, muito difícil. Não digo que é impossível não, porque nada é impossível para Deus, mas é complexo a situação que a pessoa impõe. Ela pode ter uma própria pressão nela. Imagina, aí começa quadro de ansiedade, disparos, gatilho para aquilo. Tava terminando o mês, minha caneta tá terminando, eu não comecei. Aí eu já vi paciente racionar a caneta. Não, então eu vou diminuir a dose aqui. Ele mesmo já mede a dose pronta. Sim, exatamente. Totalmente sem orientação. Né? Então é um paciente que ele tá colocando ali 2 meses, um tempo para ele, né, de 2 meses, que na verdade é muito pouco tempo para a gente ter um tratamento eficaz, né? E é um paciente que o reganho de peso dele é possível e até provável que aconteça. Entende? Porque provavelmente ele não vai suspender da forma que deve suspender a medicação. Não, a Virgínia já suspende abruptamente, show. Isso. Eu falei, minha filha, volte. Exatamente. Volte, não é assim. Exatamente. Então as pessoas têm muito essa, mas eu queria perder 2 quilinhos, 3 quilinhos, já perdi, Natal, até um casamento, né? Até o carnaval, eu queria perder. E não é assim, né? A gente tá falando... A fome sumiu, nem vai aparecer ali. Oi! Exatamente. Nós estamos falando de algo muito mais complexo, que é o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Não é perder 2, 3 quilinhos para o evento X, né? É muito mais complexo do que isso. Então, existem outros medicamentos também, né, que a gente pode utilizar. O Orlistat, que você pontuou, é um medicamento que tem um mecanismo de ação diferente. Ele inibe a absorção de gordura da refeição. Então, é um remédio que vai inibir a absorção de até 30% da gordura que o paciente ingere. Então, por isso, o paciente ele perde peso por redução dessa quantidade de gordura. A perda de peso dele é mais discreta, realmente. 5% é pouco, né? É pouquinho, é discreta. E ainda falo muito que depende do padrão alimentar. Se for um padrão alimentar rico em gordura, mas também não é perfeito. Tem padrão alimentar que é carboidrato puro. Exatamente. A dieta toda. É difícil eu fazer assim, eu prescrever o Orlistat como única medicação. Porque mas é sempre associado, né? Associado, a gente vê um efeito melhor, né? Porque a perda de peso dele é mais discreta. Mas é uma medicação que também pode ser prescrita. Nós temos, por exemplo, medicamentos que podem ser feitos off-label para tratamento da obesidade. Existe uma medicação chamada topiramato, que é um remédio que tratamento de enxaqueca, né? Pode ser usado para tratamento de enxaqueca. Ele de bula é um anticonvulsivante, né? Mas ele tem outras ações. Ele pode ser usado em pacientes com enxaqueca. Então, ajuda muito pacientes com enxaqueca na melhora da enxaqueca. Podem ser usados no tratamento da obesidade. Então, tem esse efeito de reduzir apetite também. São medicações que têm algumas contraindicações, têm alguns efeitos colaterais que a gente precisa sempre acompanhar o paciente para ir manejando esse tipo de efeitos colaterais e também indicar somente se não houver contraindicações relacionadas ao uso, né? E esses efeitos colaterais, se não forem muito bem manejados, o paciente ele pode abandonar o tratamento porque não tolerou o X ou Y efeito colateral, quando na verdade existem alternativas. Existe o que a gente faz, existe o que a gente pode fazer para reduzir determinados efeitos colaterais. Então, expõe, Grazi, alguns efeitos colaterais para quem toma, né? Às vezes toma de forma até deliberada para ela entender se isso aqui é um efeito colateral, eu tenho que procurar um médico. Sim, exatamente. Por exemplo, o topiramato mesmo é uma medicação que em alguns pacientes ele pode levar a dormências, parestesias de extremidades. Então, dormências nas pontas dos dedos, pode ser da medicação. Em alguns pacientes pode aumentar um pouquinho o sono. Então, quando a gente vai aumentando a dose, dependendo da medicação ou do paciente, em doses um pouco mais altas, eles podem causar um pouco mais de sono. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Avaliar profissão, paciente às vezes que trabalha de noite,
né, que é um plantonista, a gente já... Controlador de voo. Então, tem que ter muito cuidado com o uso da medicação, né, dependendo do paciente, dependendo da sua profissão, dependendo de cada caso. Realmente, o tratamento ele precisa ser individualizado. Cada pessoa tem sua individualidade que a gente precisa respeitar. Não é chegar ao paciente e eu ter ali uma receita pronta, numa dose X. Para cada pessoa precisa ter uma variação que é o que vai assim, ser mais importante, que vai determinar que esse paciente ele mantenha o tratamento e ele consiga ter o êxito nesse tratamento, né? Que é o que a gente mais quer. E aí, fora esse, existem outros, né, que já entraram e saíram do mercado, né, Ribonabanto, aí vem as terapias com GH, Relina, né? Isso. E chega hoje nos GLP-1. Isso, exatamente. Ah, e tem também, por exemplo, o Contrave. Ah, o Contrave, aí pronto. O Contrave é interessantíssimo. O Contrave é a associação da bupropiona com naltrexone, né, que são medicações que também agem na questão do apetite, né? E bem usado hoje. Já era muito usado, né? Como você já tinha falado numa conversa ali na gente. Exatamente. Né? É uma medicação que foi lançado o Contrave há pouco tempo no Brasil, mas na verdade antes a gente já utilizava manipulado. Porque a gente fazia a manipulação da bupropiona com o naltrexone, porque o naltrexone na farmácia ele tem uma dose acima do que é utilizada no medicamento Contrave. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a medicação, a associação, ela é feita há muitos anos, há uns 10 anos já. Então já é uma medicação muito estudada, né? Já é uma medicação que tem uma história já bem sedimentada, que também ajuda muito o paciente. E existem também, né, as canetinhas, que são os análogos de GLP-1, que é o que nós temos, assim, nós escutamos mais falar hoje em dia, que as pessoas também usam de forma não indicada. Indiscriminada, vamos dizer assim. Indiscriminada. Pode falar. Aqui pode falar. Podemos falar dessa forma, né, que são medicamentos excelentes no tratamento da obesidade. Cada vez que lança uma medicação nova, que aumenta o potencial de perda de peso, nós endocrinologistas, né, profissionais que tratam obesidade, médicos que tratam obesidade, nós ficamos muito felizes com o avanço, né, porque cada vez mais o paciente tem alternativas alternativas que ele lança mão para o tratamento da doença obesidade. Então as canetinhas, elas são medicamentos excelentes, os análogos de GLP-1. E vendo essa canetinha aí, eu falo como farmacologista, eu fiquei feliz que assim, você joga mais para longe também a questão da intervenção cirúrgica, né, desse paciente. Fala, isso é muito legal. Isso é muito, porque assim, você botava, às vezes o paciente chegava realmente, achei um paciente e falou assim, Walter, é a última salvação, que a próxima eu vou para cirurgia. Pronto. Fazer a redução. E, assim, na cabeça dele, você pensa o abismo que ele tá, poxa, se eu não conseguir agora, eu vou pra faca. Sim. Acabava ali pra ele, acho que muita coisa, a cabeça do paciente acabava minha vida aqui. E assim, nada contra a cirurgia. Pelo amor de Deus. Claro. É um tratamento também. É um tratamento, é o mais potente que existe. Exatamente. É a cirurgia bariátrica, só que a gente precisa testar os outros pontos. Isso. O paciente não pode ir para uma cirurgia sem nunca ter tentado um tratamento medicamentoso que é muito menos invasivo, né? Mas que bom que nós temos a cirurgia também. Eu sou super a favor, tenho vários pacientes que eu sigo, tanto de pré-operatório quanto de pós-operatório, que atingem, né, que tem sucesso com a cirurgia. E mantém. Que mantém. Também os pacientes conseguem manter, isso é bom. Isso, mas a questão psicológica aqui. A gente precisa ter muito cuidado também, porque muitas pessoas vão para a cirurgia com aquela cabeça assim, eu vou logo para a cirurgia, como se a cirurgia fosse resolver todos os problemas e esquece que a base do tratamento ela também precisa existir para a vida inteira, assim como se ele usasse uma medicação. Então não é fazer a cirurgia e esquecer de tudo, é fazer a cirurgia e manter mudança de estilo de vida, alimentação, porque assim, o paciente ele não consegue comer em grandes quantidades, mas uma latinha de leite condensado é fácil. Entra fácil, é super calórico. Então assim, ele pode não perder peso, pode reganhar peso sim, depois da cirurgia. E a gente vê isso acontecer bastante. E tem muita questão do psicológico, às vezes a pessoa não tem indicação psicológica, tá entrando numa cirurgia tão agressiva. Que realmente você vai deixar parte ali, você vai reduzir o ambiente de reservatório de alimento, vai gerar N fatores que psicologicamente pode piorar a questão dela. Exatamente. E aí, por isso que o paciente que é selecionado para uma cirurgia bariátrica, ele precisa passar por vários profissionais, precisa ter a liberação de vários profissionais que, não, realmente, esse paciente
tem mesmo uma indicação de fazer a cirurgia bariátrica. E aí, puxando para as medicações, né? Quando a gente fala, por exemplo, da tirzepatida, que é um agonista duplo... Pronto, a perda de peso dela quanto, Grazi? Que é absurda. Em torno de 22%. 20 a 25%. Eu falei, porra, é muito. Isso aqui é quase uma cirurgia. A cirurgia bariátrica, 25 a 30%. Pois é, eu achei quase ali. Então, tá pau a pau com a cirurgia, né? Um pouco abaixo, mas tá próximo, realmente. Então, ver esse cenário, ver como as coisas estão evoluindo, é muito... Se é uma intervenção cirúrgica, é fantástico isso. Isso, exatamente. E, claro, sabemos que existem pacientes não respondedores aos análogos de GLP-1 agonistas duplo. A literatura coloca, por exemplo, que em torno de 10% dos pacientes podem não responder ao análogo de GLP-1. Só pra galera, né, que é leiga, esses análogos, gente, é o Mounjaro, o famoso Mounjaro. Isso, o Mounjaro, a tirzepatida, é um agonista duplo. Ele é análogo de GLP-1, agonista de GLP-1 e GIP, que são 2 hormônios produzidos no intestino após a alimentação, né? E aí eles vão levar à saciedade por conta disso. E existem também os análogos somente do GLP-1, que é o famoso, né, a semaglutida, que é o Ozempic, por exemplo, que agora também tem o Wegovy, que também é a semaglutida. Existe a liraglutida. Que é os mais antigos, né? Victor, Saxenda. Isso, exatamente, que são de uso diário, né? E a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy, são de uso semanal. É até bom, né, cara, de falar disso, do uso diário e semanal, né? Porque, assim, realmente, a Victoza e a Saxenda tem um tempo de meia-vida curto, dou 13 horas, e vai ter que ser usada ali diariamente. E aí você pega a semaglutida, que tem um tempo de meia-vida de 7 dias ali. Por isso que a dose é semanal, né? E você vai pegar o Mounjaro agora, que é de 5 a 7 dias. Então, por isso que é semanal. O que tu acha? Aí eu vou perguntar, eu vou dispor, o que tu acha do pessoal que fica fracionando esse diário? Porque assim, eu sou farmacologista, como farmacologista, mestre doutorista, se a gente criou um medicamento que vai estar mais ligado ali à albumina, ele vai ser mais resistente à enzima do TB4. Exatamente como o bicho passar mais tempo, a gente evitar mais furada do paciente. A gente cria uma situação dessa. O que as pessoas fazem diário? Me explica assim, qual a logística racional disso? Me dá um favor. Não existe logística racional. Já tentei. Não, olha, eu tentei ver como visão de pesquisador. Não, vamos ver que tem, deve ter uma logística assim. Não, vamos pegar um medicamento que a gente criou para durar 7 dias, né? Vamos fracionar isso aqui. Por quê? Já é uma grande vantagem da medicação que foi feita, isso, foi estudado para que o paciente tivesse essa vantagem de aplicar somente uma vez por semana, porque a molécula ela vai durar em torno de 7 dias mesmo. E aí, infelizmente, hoje em dia, né, a gente, existem profissionais que até indicam, né, que o paciente faça, por exemplo, a semaglutida, o Ozempic, em doses diárias ou aplicação várias vezes por semana, que não é indicado em bula. Então, eu acho que tudo a gente precisa ter muito cuidado para fazer o que é seguro para o paciente, né, o que é indicado, o que foi estudado para aquela substância, para aquela mulher. O que o estudo coloca, né? Porque realmente a gente está se apoiando no estudo robusto, né, para deixar o paciente nas condições mais seguras possíveis. Então você está deixando de fazer a medicação da forma como ela foi estudada, criada para isso, para fazer de uso diário, que isso não está indicado de jeito nenhum. Então não é correto, não deve ser feito, mas a gente vê... Eu entendo até que às vezes existe na medicina o off-label, mas quando você vê que realmente aquele off-label tem uma logística fisiológica, mas quando você vê, por exemplo, você vai pegar a Victoza, né, a liraglutida, que aí você vai fazer a administração subcutânea e a biosseguridade dela é de 55%, é baixa. Aí tu pega um medicamento que começa a ser semaglutida em diante, que a biosseguridade ultrapassa os 80%, é muito maior. Por que tu vai fazer isso diariamente? Se tu, numa aplicação, tu já tem 80% garantido que dali vai cair na corrente sanguínea e vai ter efeito. Isso. É complexo. É complexo. Aí assim, que off-label é esse que não está vendo nem a base farmacológica do medicamento, do que ele é potencialmente ele pode fazer, de tudo que é aquilo dali. Então, realmente é uma questão... Não é indicado, Walter. Realmente não é indicado. Criou-se... Cada pessoa tem o seu jeito, né, quer fazer dessa forma, e infelizmente a gente vê muitos profissionais mesmo indicando que seja feito em dose diária, 3, 4 vezes por semana. A gente vê isso, eu sei porque chegam os pacientes para mim dizendo que
profissional X ou Y indicou dessa forma, o que é uma pena, né? Porque eu acho que antes de tudo é a segurança do paciente. Então, antes de tudo, a gente tem que prezar por isso, pela segurança do paciente. Então, o paciente, hoje em dia, é mais um desafio, né? Ele precisa ter muito cuidado, né, de procurar uma pessoa que preze pela sua segurança, de procurar um profissional realmente ético, né, que faça o tratamento, né? Isso, que faça o tratamento da forma como deve ser feito. E não um protocolo X que eu criei, né, o meu protocolo que eu criei para ser diferente. É como se assim, a pessoa fizesse de uma forma diferente porque ela quer ser única naquilo ali. Ela quer que o dela seja diferente, ter aquele diferencial para que o paciente... Para chamar paciente, para comprar, é forma de venda. Isso, assim. Exato. Porque assim, se você vai pegar um medicamento desse que é caro, não é barato, né? E, por exemplo, você faz uma aplicação na segunda-feira, a concentração máxima desse medicamento vai ser no terceiro dia. Se tu quebra isso, ele nunca chega na concentração máxima para chegar. Porque existe a fase de depuração, o paciente vai depurando aquilo no sistema renal e não chega na concentração máxima, porque tu não deu a dose total. Aí eu fico pensando, que ofrecimento é esse que meu tratamento é esse aqui, se não foi nem raciocinado, né, farmacocineticamente, que daria para poder o paciente ter o efeito maior do medicamento. Aí eu fico às vezes pensando, será que esse paciente vai gastar mais dinheiro fazendo isso? Vai porque já foi estudado, inclusive, já foi estudado. Quando a medicação ela é feita uma vez por semana, você usa uma dose X, se eu pegar essa dose e dividir, por exemplo, para 3 vezes por semana, X sobre 3, o efeito da dose X uma vez por semana na perda de peso é maior. Ótimo. Então o paciente, além de tudo, além dos riscos, né, ele ainda tem um efeito menor fazendo dessa forma. Então, provavelmente, como eu falei, nunca chega na área máxima, nunca chega no T máximo dele. Exatamente. Que é no terceiro dia ali próximo. Nunca vai chegar, então nunca vai ter o efeito potencial do medicamento, né? Isso mesmo. Tá, viu, galera? Vocês estão ouvindo, né? Cuidado com isso aí. Tem que ter muito cuidado. É cada vez mais desafiador. O paciente ele precisa ter muito cuidado com o profissional que ele vai. E Grazi, os analgésicos de GLP-1, né? Quais são os benefícios que ele pode trazer para o paciente, além da perda de peso, né? Porque as pessoas só focam na perda de peso, mas ele tem outros benefícios, né? Você como endócrino, pode falar de N benefícios que tem para diabetes ou outras questões também. Isso, os análogos de GLP-1, eles, a princípio, foram criados para o tratamento do diabetes, né? Então, é uma medicação que diminui a glicemia, mas que nos estudos foram observados essa questão do peso também, que o paciente que usou o análogo de GLP-1 também teve um resultado muito legal no peso e por isso ele foi estudado também para o emagrecimento, para o tratamento de sobrepeso e da obesidade. Então, por exemplo, a semaglutida, que é o Ozempic, foi lançado o Wegovy, que é também a semaglutida, e qual que é a diferença, né? O Ozempic ele tem 3 doses, 0,25, 0,5 e 1 mg por semana. E o Wegovy, ele tem mais a dose de 1,7 e 2,4. Que já é uma obesidade aí, né? Que já é para obesidade, porque a perda de peso, ela é dose dependente. Então, quanto maior a dose da semaglutida, foi observado no estudo uma maior perda de peso. Já para diabetes não muda. Se eu faço a dose máxima do Ozempic, a dose máxima... O resultado final mesmo. O resultado é bem semelhante, então não justifica eu usar, por exemplo, uma dose de 2,4 do Wegovy, que é a dose máxima, para o tratamento do diabetes. A dose de 1 mg do Ozempic, ele já tem um resultado bem semelhante, entendeu? Para a redução de hemoglobina glicada, mas para o peso não. Para o peso, a perda de peso ela é dose dependente. Então, por isso tem esses 2 nomes, mas na verdade são a mesma substância, só essa mudança de dose, né? Mudança de dose, exatamente. E tem também, Grazi, estava observando, né, que para o diabetes, até para o obeso também, né, que ele vai tendo uma perda pancreática de células beta ali, para tentar manter aquela glicemia dele ali, se tiver resistência à insulina, etc e tal, né, de proteção das células beta até regeneração dessas células beta. A semaglutida, né, e o Mondial aqui. Como é que tá isso mais no cenário da endocrinologia? Isso, e são os outros efeitos que você mencionou, né, que essas medicações, elas têm esses benefícios também a nível pancreático, tem a redução de doença cardiovascular, que é um ponto super importante, né, que a gente precisa comentar. Então, os estudos mostraram redução de infarto, de doença cardiovascular, então, tanto pela própria redução do peso, quanto pelo uso da medicação. Então, são vantagens, são benefícios
que fazem com que a gente seja fã mesmo do desse medicamento. tratamento, que precisa ser usado de forma consciente, né? Precisa ser muito bem indicado. Ele já está até mostrando estudos em vivo, dá até neuroplasticidade com esse medicamento. Né? Até uma possível tratamento lá na frente de tentar prevenir alguma doença neurológica também. Exatamente, com medicamento você doenças tem... neurodegenerativas, né? Então, você tem... Brinca, talvez seja antigamente na farmacologia um medicamento que a gente gostava muito, assim, falava muito bem, é a metformina. Tem N fatores positivos para trazer. Talvez, né, com mais estudos aqui a gente veja esse medicamento também. Grazi, com relação aos analgésicos, né, eu vejo muito na prática clínica, os pacientes, quando a gente vai fazer análise da composição corporal deles, e até por imagem de ultrassom, a gente consegue ver que eles têm uma grande perda de peso, tá? Mas eles têm uma grande perda de peso também de massa magra, né? E quando a gente vai ver as imagens de ultrassom, não é só massa magra em si, que seria água, glicogênio, massa muscular realmente reduzida, né? E aí quando a gente vê a característica dos medicamentos, né, a gente está dizendo que até ele pode estimular a mTOR para estimular essas proteínas, mas ele estimula bem mais a MPK, que é realmente para quebrar a gordura, utilizar substrato energético mesmo, aumentar a biogênese mitocondrial, tudo que gere realmente o aumento da perda de peso, né? Como é que tu vê, como endocrinologista, como é que tu vê isso? Como é que tu tenta ajudar os pacientes? Como é que tu tenta orientá-los, né? Porque, querendo ou não, como é uma fase muito catabólica, até um dos quesitos que eles falam muito no consultório, olha, eu estou muito cansado para fazer exercício, eu não consigo fazer como eu fazia antes, eu canso antes, minhas cargas reduziram, que é o normal. Eu, na minha visão, vejo que é o normal de um efeito do medicamento. Mas ela tem que treinar à frente mesmo daquela diversidade, mesmo que seja com cargas menores e tudo, ajustar, adaptar o treino para a situação da utilização do medicamento. E até uma coisa, né, Grazi, até a gente conversar, porque assim, às vezes a gente tá lá e tem o profissional de educação física vê, mas você está perdendo nas cargas, diminuindo tudo, mas ele está vendo o benefício, a magnitude maior que aquela pessoa às vezes precisa realmente perder algum peso, porque a manutenção daquele peso maior vai gerar bem mais agravo, como você falou, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, então é melhor que ela perca logo aquele peso. Aí eu te pergunto, nem que seja um pouco de massa, mas perca esse peso, né? E mantenha-se nos exercícios físicos, nem que seja uma intensidade menor, no volume menor, mas mantenha-se no exercício físico para depois a gente ir aumentando aquele exercício com o ajuste medicamentoso. Como é que tu vê isso aí? Como endócrino, né? E até como responsável do paciente, né? Que é responsável da equipe, né? Disciplinar. Esse é um dos grandes perigos do paciente usar a medicação sem um acompanhamento adequado dos profissionais. Né? Porque realmente, se o paciente faz de qualquer forma, não está fazendo atividade, está com a dieta de qualquer jeito, tem uma tendência de perder massa magra também, massa muscular. Isso a gente sabe disso. Fato. Mas esse paciente, ele precisa ser estimulado desde o início do tratamento a manter um programa de exercício físico de força para que a gente diminua o máximo possível essa perda de massa muscular. E além dessa questão do exercício físico de força, eu preciso ter substrato para que essa massa muscular seja mantida pelo menos ou perdida o mínimo possível. Então eu preciso ter uma alimentação que tenha um aporte adequado de proteína. Não é fazer de qualquer jeito. Eu preciso ter uma alimentação voltada para esse momento de vida do paciente. Eu preciso ter uma quantidade de proteína adequada, porque às vezes o paciente, ele, sem fome nenhuma, vai pulando refeição. Ele prefere não comer, realmente. Ele acha que assim, tudo bem, se eu não quiser almoçar agora, tudo bem, melhor ainda, pronto. E aí tem toda a questão, o impacto disso no metabolismo também. Então tudo isso precisa ser muito bem orientado para o paciente, para que a longo prazo, não é nem a longo, a curto prazo mesmo, os efeitos negativos dessa perda de peso à custa de massa muscular não prejudiquem o próprio tratamento do paciente. Né? Então ele precisa ser estimulado a manter uma rotina de exercício físico de força e manter uma alimentação com aporte adequado de proteínas. Isso é fundamental, né? Isso precisa ser orientado, sim. E importante falar assim que minimizar a perda de massa, porque ele vai ter, e tem paciente que não quer ter. Você vai perder 20, 30 quilos, você vai perder alguma coisa ali. É natural o tratamento, vai acontecer. E aí tá essa coisa assim imediatista, né, do paciente. Ele quer perder muito peso, ele não quer perder nada de gordura, ele não pensa nas fases, ele não pensa que é algo crônico, não, ele quer que tudo se resolva em 2 meses. Numa consulta só, né? E numa consulta só.
É isso, é. Então, assim, não existe, não tem como. Eu brinco muito com o paciente, eu quero perder peso, perder gordura, manter a massa magra, ganhar até a massa magra. Filho, vamos lá, o que é que você mais quer na sua vida? É paciente mulher. Vamos por partes. O que mais me incomoda? É a celulite, a massa magra, o que é? Não, Valdo, é minha barriga. É perder? Então vamos perder, tá? Esquece essa massa. Depois a gente foca naquilo, filho. Exatamente. É uma linha do tempo a ser criada ali. Nós não somos máquinas. O nosso organismo ele funciona dessa forma. A gente precisa ir por partes no tratamento mesmo para ter um efeito melhor possível depois, né? Então a gente precisa pensar nisso. Não é resolver a vida em 1, 2 meses como a gente vê as pessoas querendo fazer por aí. Faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, entenderam, né, gente? Uma perda de massa magra, né? Agora, se você está perdendo muito, é uma coisa muito errada também na brincadeira, tá? Exatamente. Então, e até eu falo também o seguinte, olha, se você quer usar a medicação, quer perder peso sem fazer exercício, você vai perder peso. Se você for um bom perdedor, você vai perder peso. Mas não vai ser o melhor cenário. A tendência de você reganhar peso depois vai ser muito maior. Se você faz sem atividade física, sem uma alimentação equilibrada e voltada para isso, né? Então, se você muda o estilo de vida, enquanto você está tendo a ajuda da medicação, que é uma ajuda tão importante, se você tem essa mudança de estilo de vida naquele momento, você conseguir manter essa mudança de estilo de vida depois é muito mais fácil. Do que depois, você querer usar a medicação durante, sei lá, vou usar 1 ano, vou perder peso. Depois, quando eu tiver no processo de desmame, eu começo a fazer exercício físico. A gente vê, às vezes, as pessoas querem fazer dessa forma. Eu vou dar exemplo. Eu peguei pacientes dessa exata forma. Não, vou fazer a dieta, mas vamos fazer assim. Não, vou fazer. Aí perdi. Aí vou dar exemplo bem assim, bem matemático, tá? Ela perdeu 10 quilos. Aí 5 foi gordura, 5 foi massa magra. Sei que em período desse aí, ela pode ter recaída e não querer fazer exercício ou alguma questão emocional acontecendo, não quer fazer a dieta, ela reganha, porque ela vai ganhar 5 de massa magra sem fazer nada. Ela vai ganhar 10 de gordura, volta pior. O cenário vai piorando. Exatamente. Então, como é complexo, né, Valden? Como é um cenário, assim, muito mais complexo do que o que as pessoas imaginam. E a gente precisa bater nessa tecla, a gente precisa apoiar o paciente, porque o paciente muitas vezes ele vem de anos e anos de tentativas frustradas. Então isso acaba deixando o paciente triste mesmo, achando que nunca vai conseguir. Então ele precisa ser acolhido, ele precisa ser apoiado e ele precisa ser orientado de forma que ele consiga um resultado a longo prazo, né? Que ele consiga manter aquele resultado. Eu acho até essa questão daquele paciente sofrido, né? Assim, orientado corretamente. Eu acho que, eu vou dizer assim, os anos que eu tenho de cadeira, que eu vejo um paciente chega assim aqui, mas chega com muita orientação errada. Ele perdeu de forma muito errada. E para profissionais, o problema é esse. Que ele já chega descrente, totalmente. Aí quando ele vai pegar alguém que quer fazer o correto com ele, já chega, não tem isso, não vai dar certo não. Isso. Porque ele já chega tão negativo esse paciente, de tantas frustrações, mas porque foi feito de forma errada, ou foi vendido a ideia errada para ele, né? Exatamente. E, sim, eu acredito que você seja como eu. A gente fica até um pouco desconfortável de comentar esse tipo de coisa, mas é algo que a gente precisa falar, né? Precisa ser falado. A internet é terra de ninguém. Né? Então, assim, cada pessoa fala o que quer. Direito até hoje não consigo ajeitar. Isso, e as pessoas ouvem, acreditam no que acharem que devem, entendeu? Então, a pessoa ela fica exposta a muita informação errada também. Se quem tem uma informação ética não se manifestar, piora a situação, né? Piora o cenário. Então, quem tem essa informação que vai trazer segurança para o paciente, uma informação ética, uma informação de qualidade realmente, precisa se manifestar. Claro que não atacando fulano, ciclano de jeito nenhum, mas o paciente ele precisa saber que existem orientações equivocadas também. Existem 2 lados da moeda. E ele precisa se proteger disso. Infelizmente, né, ele tem mais essa responsabilidade de escolher, de se proteger. O paciente ele precisa ter essa responsabilidade com a saúde dele. E a escolha é do paciente, realmente. É do paciente, exatamente. É complexo isso. Bem, Grazi, eu fico feliz com esse podcast, porque eu acho que é um podcast que vai repercutir tanto, né, na vida das pessoas, vai trazer tanta abertura de pensamento, né, de o que é que eu estou fazendo aqui.
Porque, querendo ou não, hoje em dia é uma classe de medicamentos que está sendo utilizada sem a prescrição e orientação do endocrinologista. E eu acho que vai ser um health cash, né, de importância que vai trazer assim, poxa, eu acho que eu estou no caminho errado aqui, vamos ajeitar isso aqui, vamos procurar o profissional correto para fazer isso aqui direito, né? E será que é só a canetinha que vai me salvar? Não tem outros medicamentos famosos? Qual o meu perfil de paciente? Exatamente. Né? Qual o meu perfil de, eu sou o quê? Né? O que é que eu faço? Realmente, que eu já vi realmente pessoas assim, não, pô, usando nada de GLP-1, claro que não vai falar nada, né? Mas a canetinha não serviu e nada para mim. Óbvio, não era para isso tudo, a tua indicação não era essa. Exatamente. Como eu já vi médico falar, o topiramato foi muito melhor para mim do que eu... É porque, né, talvez você começou errado, agora você acertou como profissional. Né? Então vai ter pacientes assim, eu acho que foi de extrema importância essa conversa aqui, que vai ter pessoas que vão ser atingidas e vai dizer assim, poxa, realmente eu acho que... Ou até, não está fazendo efeito comigo, talvez não seja esse meu caminho, talvez eu tenha que realmente procurar o profissional, o endocrinologista e ajustar isso aqui, ver o que é para mim. E tentar ajustar meu estilo de vida. Isso. Né? Porque a saúde é o que a gente tem de mais precioso nessa vida. É nossa saúde. Então a gente não pode estar arriscando, né, nossa saúde de qualquer forma, à custa de um benefício X ou Y. Não, a gente precisa ter responsabilidade, nós somos corresponsáveis com essa dádiva que a gente tem, que é a nossa saúde. Né? Então nós temos a saúde, mas a gente precisa, né, saber que nossas escolhas, né, tudo que a gente faz no dia a dia impacta diretamente nisso também. Por isso que eu digo que nós somos corresponsáveis. Né? Então cuidar, né, gente, porque... E estava pegando uns dados, né, Grazi, aqui, que uma das projeções futuras do Brasil, né, é daqui a pouco a gente ter aproximadamente 50% da população obesa, né? Isso, agora está 31%, Tá 31%. Da população adulta. Falta 20% só. Isso. Menos de 20%, né? Talvez até... Você viu, né, a nova forma de a gente caracterizar a obesidade, né, os novos parâmetros, né? Não sei se isso vai aumentar ainda mais a inclusão, né, e talvez traga para mais perto essa projeção, né, ou para mais longe. Creio eu que vai até trazer para mais perto, que trouxe novas referências, que às vezes a gente dizia que o cara não era obeso, e ele era por outras referências, né? Então talvez essa projeção futura mude, que essa projeção futura saiu sem antes desse nova forma de analisar um obeso, né, com novos parâmetros, né, até os parâmetros clínicos, né, então talvez esses dados tragam até mais uma projeção um futuro mais próximo para a gente. Isso, e nós como profissionais que trabalhamos com essa doença, empolga ver como que a ciência está evoluindo, né, e como que nós podemos ajudar esses pacientes que sofrem com essa doença crônica, que é a obesidade. Uma doença que atrai inúmeras outras doenças. Então, como que o tratamento da obesidade ele pode impactar a vida desse paciente, né? Como que a gente tem a acrescentar. Né? Isso é verdade. E até, inclusive, o nosso próximo HealthCast vai ser exatamente falando dessas novas parâmetros de avaliar o obeso, né? Como é que é isso, né? Para os leigos entender que antigamente é só o antigo MC. Né? Como é que é agora? O que é que tem mais aí? Então, vai ser até bom que não vai ficar mais uma informação que ficava jogada, que eu me lembro, muito tempo, numa residência em psicologia, transtornos alimentares que eu fiz, que a gente pegava muito aquelas revistas, né? Titi, não sei o que, das adolescentes. Eita, eu não queria entregar a idade, mas já tá. Titi. Não falei a revista. Mas tinha, né? Calcule o seu peso, né? Veja se você está acima ou não do peso. Eu imagino que naquela época, né? Botava para os adolescentes um MC que é para adulto, não botava nenhum paciente lá, e aí começava a estou acima do peso, doutor, que era só um cálculo básico, né? E agora vai ser bom porque vai tirar, mas tira o poder do leigo de se autodiagnosticar e vai trazer o poder de novo para o profissional de trazer o diagnóstico para ele de novo, não ficar solto na população. Sim. Porque vai precisar de outros parâmetros agora mais importantes. Sim. Vai precisar de outras análises que ele não vai fazer esse caso só. Exato. Né? Então vai trazer, acho que vai ser uma coisa que vai trazer de novo pra gente, né? Calma, isso aqui é um diagnóstico que eu vou te dar. Assim, ei, tá obeso, ó. Ei! E você não sabe o impacto psicológico da pessoa. Sim. Né? Então, foi bom isso ter acontecido também, né? Eu acho que vai tirar
deixar mais o leigo assim no canto dele, ó, você é leigo, você tem que procurar um profissional, você tem que saber como é que as coisas andam aqui. Aí vai ser legal isso, né? E tomara que com os medicamentos também isso volte de novo para a mão do médico, né? Que aí deixa as coisas mais calmas aqui no Brasil. Mais seguras. É, porque nos outros países não é assim. É aqui. Então, Grazi, eu quero agradecer muito esse momento, né, de formação, agradecer a todos aqui que tenha sido realmente um momento de engrandecimento para os pacientes, né, para a população de forma geral, viu, Grazi? Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, viu? Em nome ao HealthCast, tá? E aos nossos patrocinadores, a gente tem uma lembrancinha para te dar. Ai, muito obrigada, Valder. Obrigada, para mim é um grande prazer participar com vocês do HealthCast. Eu acho que é um projeto que tem muito a acrescentar, né? E podem contar comigo sempre, viu? Muito obrigado, valeu.